Beleza, tá gravando. É, Primeiramente, boa noite, pessoal. Todo mundo que tá aí, eu acho que tá todo mundo, né? Pelo que eu vi. Hoje é a primeira aula de front-end. O Caio vai só trazer alguns conceitos de HTML, CSS, JavaScript. Vai ser o básico pra vocês ir pensando. E aí, amanhã já é a segunda aula e semana que vem só tem as aulas de back-end, beleza? Então, Caio, pode mandar bala aí, velho. Perfeito, obrigado, Carlinhos. Boa noite, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Caio, eu sou gerente aqui da Adapt atualmente. Também ministro as trilhas de conhecimento de front-end atualmente aqui na Adapt, e eu fui eleito esse ano para estar assumindo ano que vem a diretoria de desenvolvimento. Então, galerinha aí que passar no PS ano que vem, vocês vão estar comigo aqui no setor, a gente vai estar lidando com esse setor junto. Beleza? Deixa eu estar transmitindo aqui a tela para vocês. Vamos estar iniciando a aula. Tá dando para ver? Beleza. Então, gente, vamos estar introduzindo agora o front-end. Antes da gente estar introduzindo o front-end, a gente vai lidar sobre o que forma a web, né? Porque antes da gente falar o que é front-end, a gente precisa entender necessariamente o que é um front-end, né? Porque a gente fica falando desses termos, front-end, back-end, web, mas o que isso significa? Então, toda vez que vocês acessam um site no computador de vocês, toda vez que vocês acessam o YouTube, o Google, quem aí é mais velho acessa o Facebook, tem acesso diretamente com o sistema web. Mas o que forma o sistema web? O sistema web é formado em duas stacks, né, que a gente chama, que é o back-end e o front-end. Mas o que eles são? O back-end é responsável pelo lado do servidor. Quando você acessa o back-end, você não tem contato direto com ele, e ele é responsável por realizar consultas e registros nos bancos de dados. E ele fornece os dados ao front-end. Ou seja, o back-end é um sistema que roda do lado do servidor, você não tem acesso direto a ele, você não consegue enxergá-lo, mas ele fornece os dados e atende às requisições que você faz quando acessa uma página web. E o que é o front-end? O front-end é um sistema que é rodado no lado do cliente. O que seria isso? Basicamente, ele ocorre no seu navegador. Quando você acessa um site, você está tendo um contato direto com o front-end. Ele é responsável pelas interfaces visuais e receber dados e fazer requisição de dados para o back-end. Então, quando você acessa uma página web, por exemplo, está abrindo aqui, por exemplo, o Google. Página bem simples. Vocês estão tendo contato aqui com o front-end dessa aplicação. Então, vocês podem ver que aqui tem uma imagenzinha, a logo, né, da Google, tem uma caixinha de texto aqui, uns botões. Isso aqui tudo é interpretado pelo seu navegador e exibido na sua tela. E é basicamente front-end. Aí, quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, YouTube, o front-end faz uma requisição para o back-end e o back-end retorna esses dados. Então, quem trouxe todos esses dados para a gente, com todos esses links, esses títulos aqui, foram todo o back-end. E o front-end, a partir do momento que você faz essa requisição, ele retorna esse dado para você. Então, é muito importante ter essa noção e saber separar essas duas stacks na hora que você está programando. Beleza, mas falamos aqui, né, o que é o front-end, o que é o back-end, como é que rola essa comunicação. Aqui a gente pode ver um diagramazinho mostrando como é que ocorre, né, essa comunicação entre esses lados. A gente tem um lado do cliente, né, do front-end, que ele se comunica diretamente com o back-end. Então, quando a gente quer requer um dado, a gente quer pegar um dado, né, por exemplo, a gente quer buscar os sites que se chamam YouTube, como a gente fez ali no Google. O front-end, você digita lá bonitinho no front-end YouTube, você clica em Enter, e a partir desse momento o front-end vai estar pedindo essa informação para o back-end. O back-end vai pegar essa informação, vai ver se ela é válida, né, fazer alguns tratamentos, e vai fazer uma requisição no banco de dados da sua aplicação. Então, a partir desse momento, ele vai consultar, né, ver se existe um site desse tipo, igual ele retornou um monte para a gente, e vai retornar esses dados para o front-end que serão exibidos na sua tela. Beleza, mas falamos aqui, né, o que é o front-end, como é que ele funciona mais ou menos, mas o que forma o front-end, né? A gente vê essa tela bonita na nossa frente e a gente não entende o que ocorre direito, às vezes parece magia, né? Você clica num botão e de repente as coisas aparecem. Então, o front-end é formado basicamente pelo HTML, CSS e o JavaScript. Na aula de hoje a gente vai dar um foco maior entre o HTML e o CSS e amanhã a gente vai falar um pouco mais do JavaScript. Mas vamos passar para falar um pouco mais desses três.
O que é o HTML? O HTML ele é uma linguagem de marcação, ou seja, ele é responsável por dispor os elementos na sua tela. Então, você quer colocar, por exemplo, um botão. Você escreve isso no HTML e ele é exibido na sua tela. O que é o CSS? O CSS é uma linguagem de estilização. O que seria isso? Basicamente, é uma folha de estilo em cascata que a gente pode estar aplicando estilos nesses elementos que a gente insere na nossa tela. Então, no momento que você insere um botão dentro do seu HTML, no seu arquivo CSS, você pode estar personalizando esse botão, colocando uma cor diferente, uma sombra e mudando a fonte de texto, por exemplo. Importante citar que o HTML é uma linguagem de marcação e o CSS é uma linguagem de estilização em cascata. Ambos não são linguagens de programação. Então, o que é a linguagem de programação na web? A linguagem de programação na web é o JavaScript, que é responsável por toda a regra de negócios na interface do nosso site. A gente pode manipular elementos HTML e até mudar algumas estilizações CSS e fazer essa interação com o usuário pelo JavaScript. Então, bom reiterar, né, que o HTML é linguagem de marcação, o CSS de estilização e o JavaScript em si é a linguagem de programação usada na web. Beleza, mas como é que acontece esse HTML, né? Falamos aqui, né, que o HTML é uma linguagem de marcação. HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, como eu disse, é uma linguagem de marcação de hipertextos e ele é composto por tags, que são os elementos que a gente vai estar inserindo nessa tela. Ok, mas como é que funciona a anatomia de um documento HTML? A partir do momento que a gente vai começar a codar, né, no nosso editor de texto, a gente vai escrever HTML e a gente vai se deparar com essa estrutura básica aqui que vocês estão vendo aqui, né? O que seria isso? Basicamente, essa estrutura básica de todo documento HTML. Então, toda vez que vocês acessam um site na web, possui essa estrutura de documentação HTML. Então, vamos explicar linha por linha aqui, né? A gente tem a estrutura básica do HTML, que basicamente essa tagzinha HTML de abertura e fechamento aqui, que abrange todos os elementos do nosso site, ou seja, tanto o read quanto o body. Eu vou explicar logo em seguida o que é isso. Mas acima do HTML, nós temos essa tag que é de doctype HTML, que é uma tag utilizada para informar que estamos utilizando a versão mais atualizada do HTML. Então, atualmente a gente está no HTML5. Então, a partir do momento que você coloca essa tag aqui em cima, você indica que você está utilizando a versão mais atualizada, que é o HTML5. Beleza. Mas o que são essas tags aqui dentro? Eu entendi que aqui a gente está falando que a gente quer a versão mais atualizada. Eu entendi que aqui dentro começa a ocorrer o HTML, né? Dentro dessa tag HTML. Então, vamos lá. O que é essa tag read que a gente está vendo aqui? Dentro dessa tag read, a gente consegue inserir as informações de metadados do nosso site. Como assim? A gente pode colocar, por exemplo, o título da nossa página. Quando vocês acessam um site, por exemplo, vocês podem ver que na aba aqui em cima aparece YouTube, aparece, por exemplo, o título aqui do Canva, e a gente consegue inserir essas informações de metadados nessa parte aqui do read. Além disso, a gente pode colocar qual tipo de estrutura de caracteres que nós estamos utilizando, por exemplo, qual é a linguagem que a gente está utilizando na nossa página, e entre outras coisas. E também a gente pode referenciar alguns arquivos aqui dentro desse read, como, por exemplo, arquivos de estilização, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza, mas agora a gente sabe o que se trata mais ou menos o read, né, superficialmente, e o que se trata essa tag body? Essa tag body se trata do corpo do nosso HTML. O que seria isso? É tudo que você enxerga na sua tela. Então, quando a gente está aqui numa página web, por exemplo, aqui voltando no Google, a gente tem esse botão, a gente tem essa caixa de texto, a gente tem esses links aqui no canto, a gente tem esse outro botão. Tudo isso aqui está dentro da tag body, então, onde ela é exibida. Então, aqui dentro a gente pode colocar diversos elementos, como botões, entre outros. Mas a gente ficou falando tag para cá, tag para lá. O que é uma tag, pelo amor de Deus? As tags, elas basicamente são elementos que delimitam seções de um documento HTML. Então, existem diversas tags. A gente tem tags de botões, tags de links, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente, tags de texto também. E essas tags, elas podem possuir atributos. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso.
elas podem possuir atributos, e esses atributos podem ser, por exemplo, um identificador único, que a gente quer colocar um identificador único para uma tag, a gente pode botar também classes e eventos, que é algo mais para frente que a gente vai ver no JavaScript. E as tags, elas podem possuir um conteúdo interno, além disso. Elas podem possuir atributos, e também existem tags que possuem um conteúdo interno. Mas qual é a anatomia dessas tags, né? A gente tem basicamente dois tipos de tags. As tags que são compostas por uma tag de abertura e fechamento, como, por exemplo, essa primeira tag aqui. Essa tag H1 é usada para a gente referenciar o título principal do nosso site. Então, quando vocês acessam uma página e lá tem o título principal, provavelmente a tag que eles estão utilizando é H1, né? H de reader, de cabeçalho, e 1 de prioridade. A gente tem mais de um tipo de H, né? A gente vai de H1, H2, H3, H4, H5, até H6. E, obviamente, o H1 é o de maior prioridade. Então, nesse caso aí, a gente está vendo uma tag no qual ela possui uma abertura e fechamento. E o que ocorre aqui dentro é o conteúdo interno dela. Levantar a mão aí na aula? Peraí que eu não consigo ver. Só um momento. Ah, tá. Ok, tá. Beleza. Então, a gente tem essas tags de abertura e fechamento, e dentro delas a gente tem um conteúdo interno. Então, o que seria o conteúdo interno de um título, né? Obviamente, é um texto. Então, aqui a gente tem um texto, né, que se chama conteúdo interno. Então, se a gente fosse exibir essa tag no navegador, iria aparecer um título grande assim, escrito conteúdo interno. Beleza. E a gente tem outro tipo de tag, que é uma tag única, que ela, veja que ela não possui abertura e fechamento, ela é uma tag sozinha. Por exemplo, essa tag aqui é uma tag de input. O que seria uma tag de input? É uma tag de caixa de texto. Então, quando a gente está utilizando, por exemplo, aqui, ó, isso aqui que a gente está vendo aqui é uma tag de input. É uma caixa de texto. Ela não precisa de abertura e fechamento porque ela não precisa ter um conteúdo interno, né? Porque você vem aqui e insere um valor nela, ela não precisa de um conteúdo interno. Então, ela é uma tag que a gente fala que é uma tag única. Observem que quando a gente vai mostrar uma tag de abertura e fechamento, a tag de abertura é essa setinha, né? O nome do elemento que a gente está utilizando, e a tag de fechamento é a setinha, uma barra e o nome do elemento e outra setinha fechando. Já a tag única é a setinha, o nome do elemento, espaço, barra e uma setinha. Então é bom vocês terem essa visão na hora que vocês estiverem programando para saber que tipo de tag vocês estão lidando. Beleza. Mas a gente falou que uma tag pode ter conteúdo interno, ela pode ter atributo, falou isso aqui lá, mas quais são a anatomia dessas tags? Aqui eu citei um exemplo. As tags, como eu disse, elas podem conter atributos, né? E esses atributos podem ser diversos. Por exemplo, a gente está um exemplo de uma tag, que é uma tag de botão, que ela possui um identificador único e, além disso, né, que é o ID, ela também possui uma classe. Observem que o ID e a classe são atributos dessa tag. Já o texto que fala clique aqui, né, ele é nada mais nada menos que o conteúdo interno dessa tag. Então, na tag de botão, se vocês observarem, vocês vão falar, poxa, ela possui os atributos, que são os atributos ID e class, e ela possui um conteúdo interno, que é o texto clique aqui. Beleza. Com isso a gente pode ver que a gente consegue colocar esses atributos, e esses atributos, como eu disse, podem ser diversos. Não necessariamente vão ser só esses dois. A gente tem diversos atributos para diversas tags. Então, existem tags que possuem atributos próprios que a gente pode estar utilizando, e a gente vai ver isso daqui um pouco mais para frente. E também a gente pode, nessas tags, inserirem, por exemplo, eventos. Então, no caso não tem nenhum exemplo aqui, mas existem tags de eventos. Por exemplo, a gente pode chamar uma função no JavaScript quando a gente clica em um botão, mas isso aqui a gente vai ver depois. Agora eu vou falar para vocês um pouco das principais divs. Com isso a gente vai dar início ao código, né? Vou estar abrindo aqui o editor de código. A gente vai estar utilizando o VS Code aqui. Tá legal o texto para vocês? Tá dando para enxergar bacana? Tá tranquilo. Beleza, então. Tá show, tá show. Tá show. Beleza, então. A gente vai estar dando início aqui agora. E eu vou mostrar para vocês uma das principais tags HTMLs. Então, a partir do momento que a gente está com o VS Code aqui, eu acho que todo mundo já teve contato com o VS Code na faculdade. Vamos criar uma pasta para a gente estar iniciando a exibição dessas tags. Eu vou criar uma pasta aqui chamada aula front.
aqui na C2 pontos. Eu vou estar abrindo essa pasta aqui. Beleza. Primeiro passo que a gente vai fazer é criar um arquivo HTML. Então, eu vou estar criando um arquivo aqui e esse arquivo eu vou chamar ele de index. Por quê? Porque quando queremos referenciar um arquivo HTML que seja principal em uma pasta, a gente sempre vai colocar o nome dele de index. Então, se a gente tiver, por exemplo, um monte de arquivo aqui nessa pasta e tiver um arquivo chamado index, a gente sabe que esse arquivo é o HTML principal. Então, a gente pode estar colocando aqui index.html e a gente vai estar criando esse arquivo. Observem que, a partir do momento que a gente já tem esse arquivo criado, a gente pode começar a editar aqui. E se vocês digitarem HTML aqui no VS Code, observem que ele vai te dar 3 opções de autocomplete. No caso, que a gente quer é esse HTML 2.5. Então, a gente seleciona essa opção e ele já vai gerar uma estrutura HTML automaticamente para a gente. Então, aqui a gente já pode ver algumas coisas que a gente citou um pouco antes, né? Por exemplo, a nossa tag doctype, que a gente está indicando que a gente quer a última versão atualizada do HTML. Aqui a nossa tag HTML, né, que abrange todo o nosso conteúdo interno da página. Vou até dar uma indentação aqui para ficar mais fácil o entendimento. E aqui a gente pode ver, né, nossa tag read, que possui informações de metadados, como, por exemplo, o título da página. E informações como, por exemplo, o char7 usado, né, a configuração de caracteres que a gente está usando. E aqui a gente pode ver também a estrutura do body. Beleza, criamos esse arquivo aqui, mas como é que a gente vai estar executando esse arquivo, né? Porque não só de código a gente vive no front-end, a gente, né, precisa ver o que a gente está programando. Então, se vocês acessarem a página de vocês, a pasta de vocês, quer dizer, vocês podem estar clicando com o botãozinho direito em cima dessa pasta aqui, e vocês podem vir revelar no File Explorer aqui. Então, vocês podem estar clicando aqui, ele já vai abrir a pastinha de vocês aqui. Então, a partir do momento que vocês têm a pasta aberta, simplesmente vocês só clicar 2 vezes, vai abrir no navegador de vocês e observem que agora esse arquivo já está sendo executado no nosso navegador. Observe que interessante, né? A gente criou um arquivo aqui padrão, uma estruturazinha padrão, e ele já colocou o nosso title como document, né? Então, se a gente vir aqui no nosso arquivo, realmente o título dele está como document. Se a gente quisesse botar outro título, como por exemplo, aula de front-end, observe que a gente salvou essa alteração que a gente fez nesse arquivo, só que não mudou nada, né? Tá continuando do mesmo jeito nossa página aqui. Então, toda vez que vocês salvarem um arquivo, vocês precisam vir aqui e atualizar a página. Por isso, a partir do momento que a gente atualizou, veja que já mudou o título da nossa página e a gente pode dar prosseguimento. Então, vamos falar das principais tags HTML, né? Vamos começar com as tags de textos que a gente pode estar utilizando. Mais cedo eu falei da tag H1, né? Então, a gente pode estar utilizando ela aqui. Então, vamos começar, por exemplo, com a tag H1, que vai ser nosso título principal. Aqui, ó, se a gente atualizar, escrever título principal aqui no H1, vocês podem ver que ela tem uma abertura e um fechamento, como eu disse mais cedo, e o conteúdo interno, né, que é título principal. Voltando aqui no nosso navegador, se a gente atualizar, vocês podem ver que realmente já está sendo exibido um título, que é o nosso título principal, né, como a gente escreveu lá. E eu disse para vocês que essas tags de título, elas vão do 1 até o 6, né, sendo o 1 a maior prioridade. Então, se a gente copiar esse texto aqui, ó, a gente precisa nem copiar na realidade, é só escrever aqui, chamar o H2, por exemplo, e escrever título 2. Observem a forma que ele vai ser exibido no nosso navegador. Salvando aqui e voltando, vocês podem ver que é um título, né? A gente tem 2 títulos agora, um título principal e um título secundário. Só que o título secundário ele é menor, né, que o título principal. E a gente pode ver esse comportamento em todos os outros títulos. Então, se a gente botar aqui do 1 até o 6, e está renomeando aqui, a gente pode ver que, a partir do momento que a gente atualiza, ó, vocês podem ver que os títulos vão reduzindo de tamanho, até porque o maior título é o título de maior prioridade, né? Então, a gente tem essas tags aqui. Outra tag de texto importante que a gente tem também é a tag P. O que seria a tag P? É a tag para um parágrafo, basicamente. Então, a gente pode escrever qualquer texto aqui dentro, por exemplo, Flamengo é o maior time da América do Sul.
e, por exemplo, a gente está repetindo esse texto várias vezes para formar realmente parágrafo, né? Tá copiando aqui várias vezes. Vocês podem ver que tem um texto grandão aqui, né? A gente está salvando, a gente voltar aqui e atualizar a página. Realmente a gente tem uma tag aqui de parágrafo. Então, vocês podem ver, né? Que a gente tem essa tag aqui de parágrafo. Vocês podem ver que também, a partir do momento que a gente vai colocando essas tags, linhas vão sendo quebradas, né? Então, a gente colocou a tag do título principal. A partir desse momento, a gente exibe o título principal e quando a gente coloca a outra tag de título secundário, essa linha é quebrada e assim por diante. Essa é uma característica dessas tags H e essas tags P. Agora a gente vai estar falando de outra tag, que é a tag spam, que também é uma tag de texto, só que é uma tag de texto inline. O que seria isso? Seria para a gente delimitar uma parte do nosso texto. Então, por exemplo, você está escrevendo um parágrafo e você quer delimitar uma certa parte do texto, né? Você quer delimitar aqui dentro. Então, você pode usar a tag spam. Vou estar escrevendo aqui para vocês. Então, vou citar um exemplo dela. Vou, por exemplo, escrever aqui adapt. Observem que, beleza, ele está sendo exibido aqui, né? Essa tag. A linha quebrou, né? Ele não está na linha de parágrafo. Só que observe que, se eu vim aqui copiar e colocar outra tag spam, eu, por exemplo, botar Júnior aqui e salvar, olha o comportamento. Vocês estão vendo que essa tag está sendo exibida do lado dessa? Por isso que a gente chama que é uma tag inline, né? Uma tag de linha. Diferentemente das tags H de readers, né, e a tag P, ela não quebra uma linha. Então, se você inserir a tag spam dentro de outra tag, ela não vai estar quebrando sua linha. Mas você pergunta, por que eu vou estar usando essa tag então e não estar usando, por exemplo, a tag P só? Às vezes a gente quer estilizar uma parte do texto. A gente vai ver mais para frente no CSS que a gente vai, por exemplo, poder passar uma classe aqui. Então, a gente pode passar uma classe, por exemplo, e chamar aqui de texto azul. E no CSS a gente pode estar pegando essa classe e pintando esse texto de azul, né? Então, isso é importante porque a gente pode estar personalizando, estilizando, né, uma parte do texto interno. Observem que ele tem esse comportamento. E se eu vir aqui, por exemplo, e utilizar a tag spam, então coloco uma tag spam aqui dentro e eu puxo o texto aqui da América aqui para dentro, né? Vocês podem ver que ele se comporta da mesma maneira. Ele só vai alterar o comportamento a partir do momento que a gente fizer alguma alteração, a gente mexer na estilização dela. Então, por isso que a gente usa essas tags dessa forma. A gente tem, por exemplo, as tags de strong, por exemplo, que é quando você quer um texto em negrito. Então, caso vocês queiram um texto em negrito, vocês podem estar usando uma tag strong. Observe que ela também é uma tag inline, ela não vai estar quebrando seu texto. Então, você pode inserir, por exemplo, essa tag strong aqui dentro. Então, se está dentro do seu parágrafo, você pode pegar uma parte do seu texto, colocar dentro da tag strong, e a partir do momento que você... acho que está muito pequeno o texto aqui para vocês. Como é que está aqui? Não me atentei isso. Tá melhor agora? Dá pra ler de boa, dá pra ler de boa. Mas agora tá melhor? Sim. Ah, beleza então. Vocês podem reparar que agora, por exemplo, o texto Flamengo, né, ele está em negrito. Além disso, a gente tem outras tags, como por exemplo a tag em, que é para dar ênfase, né? Então, a gente pode colocar aqui texto em ênfase. E a gente atualiza aqui, ó. Observe que eu esqueci o nome desse... E o texto fica em itálico. Então, quando a gente coloca essa tag, por exemplo, o nosso texto fica em itálico. Observem novamente, chovendo no molhado, mas são tags inline. A partir do momento que a gente colocou esse spam aqui para frente, não delimitou nenhum P nem nada do tipo, essas tags ficaram todas na mesma linha. Então, é importante vocês já estarem se ligando nesse comportamento, beleza? Então, essas são as principais tags de texto que a gente pode estar utilizando. É importante vocês terem noção dessas tags quando vocês estiverem criando suas páginas HTML. Além disso, a gente tem outras tags importantes também. Então, a gente vai lidar agora com as listas. A gente falou aqui um pouco de tags de texto, né? A gente lidou com spam, a gente lidou com strong, P, as tags de reader. Agora a gente vai estar falando um pouquinho das listas. Então, eu posso separar aqui. Eu vou, por exemplo, usar esse H1 que a gente criou, né? Eu vou colocar aqui como
tags de texto. Então, aqui a gente sabe que tudo isso aqui são tags de texto. Eu vou estar escrevendo aqui embaixo também. Vou dar um H1 aqui e vamos falar das listas. Alguém levantou a mão? Fui eu. Você podia só voltar meu código ali rapidinho? Que Claro. eu não entendi porque você colocou o spam class e, entre aspas, texto azul ali no Adapt. Ok. Como eu disse anteriormente, as tags, elas podem possuir atributos. Então, por exemplo, a gente tem atributos como identificador único ou classes. Claramente identificador único, né, quando a gente quer definir um identificador único para só uma tag, e classes a gente pode definir várias classes para várias tags diferentes. Mas por que a gente poderia estar utilizando isso, né? Essas formas de identificar uma tag. A gente utiliza isso porque a gente pode usar esses identificadores depois no CSS para estar estilizando. Então, por exemplo, a gente define uma classe aqui, classe texto azul. No momento, né, não está acontecendo nada, né? Não teve nenhuma alteração no nosso código. Mas, posteriormente, quando a gente começar a lidar um pouco de CSS aqui para frente na aula, a gente vai ver que a gente pode estar capturando esse identificador e estilizando essa tag. Então, por exemplo, a gente pode, por meio do CSS, buscar esse identificador texto azul e está definindo uma propriedade para ele, que, por exemplo, a cor do texto. Então, a gente pode estar definindo a cor do texto azul. Então, para cada elemento que possui uma classe texto azul, o seu texto será azul. Então, esse seria um exemplo que a gente poderia estar utilizando. Entendi. Obrigado. Beleza, show. Qualquer dúvida, gente, vocês podem, precisa ter vergonha não, tá? Pode levantar a mão, perguntar, mandar no chat também. Se alguém mandar no chat e eu não ver, alguém levantar a mão que tá com o microfone aí e fala, por favor. Beleza? Então, vamos agora falar um pouco das listas no HTML. Então, a partir do momento que a gente pode estar lidando com as listas, o que seriam essas listas? A gente tem dois tipos de listas no HTML. A gente tem as listas ordenadas e as listas não ordenadas. O que seria uma lista ordenada? A gente vai estar utilizando a tag OL, desculpe o inglês, mas Ordered List, né? E aqui dentro a gente define uma lista e a gente pode definir os itens dessa lista. O que seriam os itens dessa lista? A gente vai estar utilizando a tag LI de List Item e aqui a gente pode estar colocando os itens da nossa lista. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Eu vou definir um H2 aqui para ser o título dessa lista. Eu vou colocar aqui tabela do Brasileirão. Então, aqui dentro, a gente pode estar, por exemplo, colocando aqui o primeiro item da lista, Palmeiras. E a gente pode vir aqui, colocar o segundo item da lista, Botafogo. Eu não lembro de cabeça quem é o terceiro lugar atualmente. Eu vou chutar que é o Grêmio ou o Bragantino. A gente pode vir aqui e colocar ele Bragantino. E o quarto item da lista é Grêmio. Observem que eu falei que a gente está lidando com uma lista ordenada, né? Então, deixa eu até indicar aqui, lista ordenada. Então, a ordem da nossa lista importa. Então, a ordem que a gente está colocando esses elementos importa a nossa lista. Então, se a gente salvando aqui e a gente voltar, e está exibindo aqui, a gente pode ver que a gente cria uma lista que possui uma ordenação. Então, a gente possui o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e o quarto elemento aqui da nossa lista. Então, com isso, a gente pode ver que a gente cria uma lista e conforme a gente for colocando os itens, eles foram sendo ordenados aqui dentro. E também temos as listas não ordenadas, que são, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, lista de compras. A gente pode estar colocando aqui lista não ordenada. E como a gente cria uma lista não ordenada, né? A gente define pela tag UL, que indica ser uma lista não ordenada, e para a gente ter os itens da mesma forma. Então, a gente pode botar o LI e colocar, por exemplo, condicionador
Ah, é aqui sabonete. É refrigerante. E outras coisas aqui também. Então, salvando aqui, a gente pode dar uma olhada aqui no nosso HTML, né, atualizando a página, que a gente criou uma lista de compra não ordenada, e observem que eles são só exibidos com essa predefinição, né, anteriormente. A gente chama esse itemzinho aqui de predefinição. São exibidos dessa forma e a ordem deles não importa. Então, beleza, né? Vocês podem ver que algumas tags, algumas não, né? Todas as tags. O que seria isso? Por exemplo, a estilização padrão da tag H1, que é essa aqui de cima. É uma tag que possui um texto grande. Então, o tamanho de texto é uma forma de estilização. A tag H2 possui um texto menor. A gente pode olhar aqui nessas listas, por exemplo, que a gente vê aqui, repara aqui que elas possuem um espaçamento, né? Vocês podem ver que tem um espacinho entre o canto da nossa página e o início da lista. Então, existe esse espaçamento, é uma forma de estilização. Aqui na lista não ordenada também, a gente pode perceber isso. A quebra de linha, quando a gente insere uma tag de parágrafo, por exemplo, também é uma forma de estilização. Quebrar a linha é uma forma de estilização. Então, beleza. Agora a gente viu as tags de título, né? As tags de listas. E agora a gente pode observar também as tags de links. Então, vou colocar aqui, links. E qual é a tag que a gente utiliza para criar um link, né? A gente utiliza a tag A, é só um Azinho mesmo. A gente pode estar criando um link aqui. Observem que quando a gente cria a tag A, né? A gente escreve A e dá Enter. Por padrão, ele já vem com o atributo href, né? href é um atributo dessa tag. E o que seria o href? O href é basicamente a URL que a gente vai estar colocando nesse link. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, eu vou escrever Google aqui. Então, se a gente voltar aqui para nossa página, atualizar, vocês podem ver que a gente já criou um link, que é esse aqui do Google. E se a gente clicar em cima, vocês podem ver que não leva para lugar nenhum, né? Ele só atualiza a página e não faz nada. Então, para a gente inserir o endereço que a gente quer inserir nesse link, né? A gente pode inserir por aqui. Então, por exemplo, eu vou inserir o link do Google. Então, aqui, a partir do momento que a gente insere o link do Google, se a gente atualizar a página, vocês podem ver que se a gente clicar, observe que lindo, o Google vai ser aberto na nossa tela, né? Isso para qualquer link que a gente inserir. O que a gente pode estar fazendo também poxa, eu não quero que esse link, aí eu clique nesse link e minha página saia, né? Vai para a página do Google, por exemplo. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que eu clique nesse link e ele me redirecione para outra página aqui. Ele cria outra aba e ele manda para essa página. Ele não fecha essa página que está sendo exibida atualmente. A gente pode fazer isso. Então, por exemplo, a gente utiliza um atributo que é da tag A. Então, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo do Google aqui e vejo o Google, vou colocar Google em outra aba. E qual seria o atributo que a gente poderia estar utilizando nessa tag? É o atributo target. Então, a partir do momento que a gente escreve o atributo target, a gente coloca o valor nele de underline blank, dessa forma. Observe que, a partir do momento que a gente insere esse atributo, ele indica que, quando a gente clica nesse link, ele vai abrir outra aba e a gente vai conseguir ter acesso a essa página. Então, quando a gente clica no normal, né? Eu cliquei aqui no primeiro, você viu que ele abriu a página aqui. Então, quando a gente volta aqui e clica em Google em outra aba, observe que ele abriu outra aba do Google aqui para a gente. Beleza? Agora a gente viu as tags de link. A gente pode estar dando prosseguimento e vamos lidar agora com uma tag, por exemplo, de imagem. Então, a gente pode estar colocando aqui imagem. E qual é a tag que a gente utiliza para exibir uma imagem, por exemplo? A gente utiliza a tag IMG, dessa forma aqui, que é basicamente a abreviação de image, né, em inglês, imagem também, né, mas a gente pode estar colocando essa tag. Observe que, diferentemente das outras tags que a gente viu até o momento, que tinha uma tag de abertura e fechamento, a tag de imagem não possui, ela é uma tag única. Vocês podem ver dessa forma aqui, ó, que ela só possui uma abertura, né, e ela não possui um fechamento. Ela não tem nenhum indicativo aqui, né, de fechamento, ela é só uma tagzinha desse tipo. Então, ela é uma tag única e por padrão a gente tem que colocar dois atributos nela, né?
é o SRC, que é o source, ou seja, o endereço de onde está essa imagem que a gente quer exibir, e outro que é o out, que é um texto que é exibido caso a gente não consiga mostrar essa imagem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar tanto imagens na nossa pasta e exibir essas imagens aqui, imagens que estão dentro do projeto, quanto exibir links. Então, por exemplo, se a gente vem aqui, coloca, por exemplo, pegar uma imagem aqui de um Sonic aqui, qualquer. A gente vem aqui, clica o botão direito, copiar endereço da imagem, né? A gente copia o endereço da imagem e cola aqui, ó, no SRC. A partir do momento que a gente salva aqui, a gente pode vir aqui, atualizar a página e voar lá, ter uma imagem de um Sonic gigantesco na nossa tela. E observe que a gente também pode inserir o out, né, que seria o texto caso a gente não consiga exibir essa imagem. Então, eu posso vir aqui e botar imagem do Sonic, por exemplo. Beleza, eu vou atualizar a página aqui e não apareceu nada, né? A gente definiu aquele atributo e não exibiu nada aqui. Só que esse atributo só é exibido caso a imagem não apareça. Então, se, por exemplo, eu vim aqui e eu vou corromper esse link aqui, né? Eu vou excluir um trecho dele e a gente não vai conseguir abrir essa imagem mais. Corromper esse link aqui, excluir um trecho desse link. Eu vou atualizar a tela aqui, ó, ele não vai ser exibido. Só que, ó, o que aparece aqui? Aparece aquele texto alternativo. Pode falar, Caninho. Eu queria falar também que eu comentei ali, mas tipo assim, o Alt serve muito para acessibilidade, né? Aí muita gente fica, mas eu tenho certeza que a imagem não vai quebrar, aí acaba não colocando. Só que o Alt é muito importante para acessibilidade, tipo assim, para pessoas cegas, tem alguns motores, o próprio Google Chrome tem um motorzinho de leitura de página. Então imagine que esse motor vai ler, ele vai procurar por esse Alt. Então, tipo assim, se não tiver esse Alt, seu site deixa de ser acessível, por exemplo, a uma pessoa cega. Então é importante manter esse atributo aí de Alt, né? Perfeito, Carinho, perfeito. Então, como o Carinho disse, também o Alt serve para a gente estar lidando com acessibilidade, né? Então, existem esses mecanismos e é importante estar preenchendo o Alt, mesmo que a gente tenha certeza que essa imagem não vai quebrar, né? A gente tem certeza que essa imagem vai ser exibida, é bom a gente estar descrevendo essa imagem aqui no Alt também. Beleza? Agora, a gente mostrou a imagem e a gente também tem alguns atributos. Eu vou mostrar alguns atributos de imagem, só que eu vou mostrar isso para vocês e não são atributos que a gente utiliza no dia a dia. A gente normalmente lida com esses atributos que eu vou mostrar aqui de estilização, só que a gente lida com esses atributos no CSS e não diretamente no HTML dessa forma. Então, alguns atributos que a gente tem de imagem, por exemplo, é o width, que é basicamente a largura da nossa imagem. Então, vocês podem ver que a nossa imagem... Fala, Eduardo. Só uma dúvida que você ia começar a falar sobre colocar imagens no próprio arquivo, no próprio pasta, tem como colocar direto lá, ao invés da internet? Tem sim, eu vou te mostrar um exemplo daqui a pouco. Aí só vou mostrar esses atributos aqui, eu mostro um exemplozinho que a gente baixa uma imagem e coloca aqui no projeto, beleza? A gente pode, por exemplo, aqui, inserir esse atributo de width, que a gente está lidando com a largura. Então a gente pode ver que a gente está com... no caso eu quebrei, né, o link aqui, mas voltando aqui ao normal, né, do que era esse link anteriormente, vocês podem ver que essa imagem é uma imagem gigantesca, né? Então a gente quer definir uma largura para ele. Então a gente usa o atributo width e a gente pode botar, por exemplo, 400 pixels. Então, a partir do momento que a gente coloca 400 pixels e atualiza, vocês podem ver que a gente consegue mudar, né, o tamanho, a largura dessa imagem. Observe que também a altura está acompanhando a largura. Então a imagem fica proporcional. Só que se a gente vir aqui, por exemplo, e definir a altura manualmente, então que a gente usa a tag desculpa em inglês, mas não consigo falar altura em inglês direito. A gente define essa tag aqui e a gente bota, por exemplo, 600 pixels. A gente define uma largura de 400 pixels e uma altura de 600 pixels. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que a imagem fica esticadaça, né? Então, possui esse comportamento. Então, é bom vocês se atentarem com isso. Oi, Geraldo, pode falar. Ô, Caio, e se eu setar meio que a resolução que nem você fez aí da imagem, né? Pra ela esticar ou diminuir, isso aí não atrapalharia quando eu fosse fazer um site mais dinâmico, sabe? Pra ele se redimensionar conforme a tela do meu site ou a tela onde meu site vai ser exibido, no caso? Sim, quando a gente define, por exemplo, uma altura absoluta, né? Pode mostrar dessa forma, e uma largura absoluta, vocês podem ver que, por exemplo, a gente reduzindo aqui, ó, vocês observem que vai quebrando as coisas, né? Observem esse comportamento aqui.
que, deixa eu até aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ver, a gente vai estar diminuindo o tamanho da tela aqui, e observe que a gente vai diminuindo e as coisas vão quebrando, né? A imagem parece que ela vai tentando resistir aqui, os elementos aqui dentro vão se diminuindo e não faz muito sentido. Com isso, não existe só essa forma de você estar inserido um valor. Isso que a gente chama são de unidades de medidas absolutas. Então, por exemplo, um pixel ele é uma unidade de medida absoluta. Só que existem também unidades de medidas relativas, como, por exemplo, porcentagem. Eu posso definir uma largura de 400 pixels da mesma forma que eu posso estar definindo uma largura de 100%. Então, eu quero consumir 100% desse espaço aqui. Eu posso vir aqui e definir 100%. E salvo. A partir do momento que eu salvo, ó, observe que ele está consumindo 100% da largura. Ele possui uma altura de 600 pixels, né, fixa. Só que se eu vir aqui e redimensionar a tela, olha o que acontece. Ele vai acompanhando o tamanho da tela. Obviamente, a gente não quer um comportamento desse no site, mas é um mecanismo que a gente tem. Um pouco mais para frente eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês podem estar manipulando isso. É importante se atentar também que eu estou dando só um exemplo de HTML, só que a estilização a gente faz todo pelo CSS. Então vão ter atributos como esse e vários outros atributos que a gente vai estar, por exemplo, lidando com a responsividade da nossa tela. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, observem que antes, quando a gente diminuía, né, e tinha um valor absoluto, o texto parecia que quebrava, diminuía, agora o texto age muito mais naturalmente aqui na nossa tela. Então, observem esse comportamento, né? É bom vocês estarem atentos nas tags HTML, o comportamento dela, né? Então, por exemplo, se a gente diminuir a resolução aqui lateralmente, se as coisas vão quebrar, se vai ter um comportamento esquisito. Beleza? Agora, o que o Eduardo falou sobre a gente pegar uma imagem, eu vou, por exemplo, salvar uma imagem aqui, ó, uma imagem qualquer. Tomara que isso aqui seja PNG, JPEG, graças a Deus. A gente pode estar vindo aqui, ó. Então, eu vou entrar na pasta do nosso projeto, aqui na aula front, e eu vou estar salvando essa imagem. Então, eu vou chamá-la de imagem Sonic aqui, por exemplo. Observe que a partir do momento que a gente salvou, a gente pode estar exibindo essa imagem na nossa tela. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode chamar a tag de imagem, né? E aqui a gente pode definir, eu vou colocar imagem do Sonic 2, por exemplo. E aqui no SRC, a gente definiu aqui anteriormente, né, uma URL, né, um link assim, que a gente pode estar exibindo na web. Só que a gente quer usar uma imagem que já está aqui, ó, que é a imagem que está no nosso projeto. Então, o que a gente pode fazer? Basicamente, a gente pode escrever o nome desse arquivo, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente está utilizando um caminho relativo. Então, a partir do momento que a gente vai escrever alguma coisa aqui, a gente está levando em consideração onde esse arquivo está. Então, por exemplo, eu quero pegar os arquivos que estão na mesma pasta desse arquivo nosso, que é o index.html. Como é que eu faço isso? Eu boto o ponto e a barra, e a partir do momento você pode ver que o VS Code até exibe os arquivos que estão nessa pasta, né? E aqui a gente consegue selecionar, por exemplo, a imagem Sonic. Então a gente seleciona a imagem do Sonic aqui, né? E a partir do momento que a gente atualiza a tela, olha o que acontece aqui, a imagem está sendo exibida bonitinha aqui desse jeito. É importante citar que a gente pode estar exibindo imagens de forma relativa, mas não só imagens que a gente pode estar exibindo dessa forma. A gente pode estar endereçando links também de uma forma relativa. Como assim? Vamos criar aqui um arquivo que vai se chamar sobre nós, que, por exemplo, seria uma página de sobre nós no nosso site. Beleza, eu criei esse arquivo aqui, eu posso vir aqui, colocar a estrutura básica aqui do HTML, eu vou colocar um título, sobre nós. Beleza. E a partir desse momento eu posso vir aqui e colocar sobre nós como título também, né? Beleza. Aí eu tenho esse arquivo aqui na nossa pasta, eu posso clicar aqui no sobre nós e a gente vai estar abrindo esse arquivo. Beleza, legal, maravilhoso, mas o que você quer dizer com isso? Observe que agora a gente tem 2 arquivos HTML aqui na mesma pasta, né? Então o que a gente pode estar fazendo de interessante? A gente pode vir aqui no index.html e a gente pode criar um link para esse outro arquivo. Então eu posso vir aqui, criar um A, e aqui dentro vai ser o texto, né? Página de sobre nós. E da mesma forma que eu referenciei uma imagem que estava naquele caminho, né, naquela mesma pasta, eu posso referenciar também um arquivo HTML.
Então eu posso selecionar esse aqui, documento HTML aqui, e a partir desse momento, se a gente voltar aqui no nosso index HTML, né, e atualizar, a gente já vai ter o link página sobre nós. A partir do momento que eu clico nele, ó, o que acontece? A gente é redirecionado para outra página que a gente também tem aqui. Então, a gente pode estar colocando esses valores de URLs, né? Também a gente pode estar inserindo esses caminhos relativos dentro da nossa página, beleza? Agora que a gente já falou de listas, de links, de texto e de imagem, a gente pode estar partindo um pouco também para um formulário. O que é um formulário, né? Sim, Albert, pode falar. No caso dessas imagens aí, eu estou fazendo aqui o teste no meu computador e eu coloquei essa outra imagem. No caso, ficou uma do lado da outra, não ficou embaixo. Ah, sim. Tipo, tem como consertar isso? Ou... Tem. Observe que, olha que interessante. A gente colocou aqui o atributo width 100% na primeira imagem, né? Então, necessariamente, a primeira imagem ela vai estar consumindo 100% da nossa tela. Então, não tem espaço, né, para outra imagem aqui na mesma linha dela. Então, a imagem é jogada para baixo. Mas se eu, por exemplo, vir aqui e colocar, por exemplo, 200 pixels aqui e salvar e atualizar a página, observe que agora a gente reduziu a largura da imagem e essa outra imagem também consegue aparecer. Então, é bom se atentar a esses detalhes. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa questão de colocar coisas na mesma linha, tirar da mesma linha, quando a gente falar um pouco mais de HTML, um pouco mais de uma tag específica aqui do HTML. Beleza? Ok, muito obrigado. Show. Ok. Agora a gente vai partir para o formulário, né? Que são as tags utilizadas em um formulário. Então, a gente vai estar aqui colocando formulário. Atualizando a página. Deixa eu tirar esse trem horroroso que ficou aqui. Só um instante para não ficar tão horrível aqui a nossa tela. Agora vamos partir para o formulário. A gente vai estar utilizando uma tag chamada form. O que é essa tag? É uma tag indicada que ela é um container, é uma caixinha que vai abranger todas as tags que a gente vai colocar aí dentro, que serão o nosso formulário. Então, a gente pode estar colocando a forma aqui. E é importante citar que quando a gente vai fazer um formulário, né, a gente quer enviar essas informações do formulário para algum lugar. Então, a gente sempre vai ter uma action, que vai ser o lugar que a gente vai enviar essas informações, e o método, que vai ser a forma. A gente não vai falar tanto disso agora, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, que a gente vai ter que falar sobre protocolos HTTP. Beleza? Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque já vai dar 8h30, e vamos inserir alguns itens do formulário. A gente tem as principais tags de formulário são o input, que como eu citei anteriormente, né, é uma caixa de texto. Então, o input pode ser uma caixa de texto como outras coisas também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um input, e ele é do tipo texto, né? Existem outros tipos, como, por exemplo, um input de checkbox, que vai ser essa caixinha de marcar aqui, né? Essa caixinha aqui. Tem outros tipos também, como um input de color, por exemplo. Você pode vir aqui e selecionar, por exemplo, uma cor, né? Tem esse tipo de input. Input é tudo que a gente pode estar colocando uma informação dentro, basicamente, né? Dentro dessa tag aqui. E tem outros tipos de input, por exemplo, o input de file, um input de arquivo. A gente está atualizando aqui, ó. A gente pode selecionar, colocar aqui algum arquivo aqui dentro. Por exemplo, esse arquivo aqui que é a fotinha do gato. Então, a gente poderia estar, por exemplo, enviando essa informação. Beleza? Então, vou citar um exemplo aqui. Então, a gente vai fazer um input de texto. E aqui a gente vai estar podendo colocar uma label, né? O que seria uma label? Uma label basicamente é só um rótulo para o nosso input. Então, eu vou colocar aqui nome, 2 pontos. Então, a gente vai indicar que esse input vai ser para nome. Beleza, né? A gente inseriu isso aqui. Só que quando a gente vai enviar a informação para o nosso back-end, né? Quando a gente vai clicar no formulário e enviar essa informação para algum lugar, a gente tem que estar descrevendo, né? Qual vai ser o nome desse campo que a gente está mandando. Por exemplo, eu posso vir aqui, colocar o nome Caio dentro desse campo, só que o valor que vai estar aqui dentro é Caio, né? O valor é esse, só que a gente não tem nenhum nome para esse campo. Então, por exemplo, um nome bacana seria nome, né? A gente colocar
o nome dele de, por exemplo, o nome completo. Então, por exemplo, quero botar aqui o nome completo. Então, eu venho aqui, eu posso, por exemplo, botar Caio Kozlowski. Então, é o meu próprio nome. E só que a gente colocou um valor aqui dentro e esse valor não tem um nome, né? A gente só tem um valor. Então, a gente, pela tag name, a gente pode estar definindo o valor desse input. Então, por exemplo, eu posso colocar nome hífen completo e tá enviando essa informação para o back-end, por exemplo. Ou só nome também, né? A gente pode botar só nome também e tá enviando essa informação para o back-end. Então, a partir do momento, a gente pode colocar aqui e escrever. Aí, beleza, né? A gente tem essa tag de label e tem essa tag de input. Ok. Aí, existem também outras tags. Existem a tag, por exemplo, BR. É uma tag que a gente não vai utilizar muito, mas eu vou estar mostrando essa tag para vocês, que é basicamente uma tag de quebra de linha. Quando a gente falar um pouco mais de CSS, a gente vai ver que essa tag é desnecessária. Inclusive, não usem quando vocês estiverem fazendo um site com estilização certinha. Mas só para citar um exemplo aqui, como a gente ainda não tem estilização, essa tag é uma tag de quebra de linha. Então, a gente pode partir para outros campos do formulário. Só dar uma relembrada aqui. Beleza. A gente pode partir, por exemplo, a gente vai inserir uma label aqui. E, importante aqui, eu esqueci de citar. Vocês podem ver que nessa label tem um atributo for, né? Esse atributo for é para indicar essa label é de qual campo. E a gente pode indicar aqui. Por exemplo, a gente colocou o name nele aqui, né? E a gente colocou esse name de nome. Então, a gente quer indicar que essa label é desse input. Então, a gente pode colocar for nome, porque foi o nome que a gente colocou nesse input. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui um de estado civil. Beleza. A partir desse momento, a gente pode colocar... vocês sabem quando vocês vão preencher um formulário de estado civil, vocês clicam numa caixinha, vocês têm as opções que vocês podem estar selecionando, vocês não necessariamente precisam digitar nada, né? A gente utiliza esse elemento a partir da tag select. Então, a gente coloca essa tag select aqui, e a gente pode estar inserindo as opções aqui dentro. Então, aqui dentro da tag select, a gente coloca as options, né? Que a gente pode estar inserindo. Então, por exemplo, a gente pode colocar a opção solteiro, a opção, por exemplo, casado, e a opção, por exemplo, divorciado. A partir do momento que a gente salva isso aqui e volta para nossa tela, vocês podem ver que a gente agora tem essa caixinha aqui que a gente pode selecionar essas opções. Só que da mesma forma que a gente precisa inserir um valor nele, né? Então, a gente pode ver que na tag de input, a gente define o valor, né? A gente escreve o valor aqui necessariamente. Isso aqui é só um texto que está sendo exibido para o usuário. Então, a gente pode inserir aqui o valor. Por exemplo, o valor aqui vai ser solteiro. Aqui o valor vai ser casado. E aqui o valor vai ser divorciado. Observem que, agora falando um pouco mais de HTML, no HTML a gente possui uma paternidade. O que seria essa paternidade? A gente possui tags que são tags pais e tags filhas. E isso é relativo. Depende do contexto que você está analisando. Por exemplo, a gente tem aqui 4 tags, né? A gente tem a tag div, que é uma tag que a gente utiliza para delimitar um conteúdo da nossa página. Então, a gente pode inserir várias tags dentro dessa tag div. E isso é muito bom, que a gente pode estar delimitando isso. E aqui a gente tem, por exemplo, 3 elementos aqui dentro. Observem que esses 3 elementos, essa label, esse input, esse bottom, são tags filhas da tag div. E se a gente perguntar qual é a tag pai dessa tag, por exemplo, label, a gente quer saber qual é a tag pai. A tag pai é a tag div. E a tag label é um elemento filho da tag div. Então é importante a gente ter essa noção. Como eu disse, isso aqui é relativo, né? Se a gente, por exemplo, fizer isso aqui, ó, colocar uma div aqui, colocar um link, e dentro desse link que a gente vai ter um botão. Aí a gente pergunta aqui, qual é a tag pai do botão? É a tag A. Mas observe que a tag div é tag pai da tag A, e ao mesmo tempo ela também é um pai da tag bottom. Não é um pai direto. Um filho direto da
da tag div é a tag A. A gente pode ver que é um filho direto. Só que o button também é um filho da tag div, só não é um filho direto. Então é importante a gente estar sabendo lidar com isso. A gente ter essa noção. E dito isso, né? Esses três elementos aqui são irmãos. Então, a label, o input e o button são irmãos, né? Então, beleza. Por que é importante vocês terem essa noção? Aqui, por exemplo, no select, a gente definiu a tag py, né? Select, e aqui dentro a gente colocou os filhos. E aqui dentro a gente colocou as options, né? E aqui a gente pode definir quais são os valores, né? Então a gente tem as opções divorciado, o divorciado tem um valor divorciado, casado, solteiro. Só que observe que em nenhum momento a gente define um nome, né? O nome é definido na tag py. Então a gente coloca aqui, por exemplo, estado civil. Pode colocar estado civil aqui. Pode botar até um underline aqui também. Então, observe que a tag py que vai ser a tag que vai possuir o nome desse campo. Então, quando a gente volta aqui no HTML, deixa eu atualizar aqui, esse campo aqui possui o nome de estado underline civil, e a gente possui esses valores. Observe que o que é exibido aqui é solteiro com S maiúsculo, só que a gente sabe que o valor é solteiro com S minúsculo, então tem essa diferença. Beleza? Além disso, a gente tem outras tags, como, por exemplo, as tags de input radio. O que seriam isso? Então, a gente pode vir aqui, como eu falei, a gente pode usar a tag div para delimitar um conteúdo da nossa página, né? Então, a gente utiliza a tag div aqui dentro e a gente pode colocar vários input radios. O que seriam esses input radios? Então, input do type radio. Sabe como vocês querem selecionar, por exemplo, uma opção ou outra? Da mesma forma que aqui a gente seleciona opções, o input radio também é uma forma de estar selecionando opções. Então, posso ser uma label aqui. Deixa eu pensar num exemplo aqui, sei lá, um exemplo besta. Matriculado? Uma pergunta, né? Matriculado? A gente pode aqui fazer da seguinte forma. A gente pode vir aqui e escrever, né? A gente tem o input, o rádio, né? E a gente coloca o valor value sim, por exemplo, ou value true. E aqui a gente pode colocar uma label ao lado, né? Para indicar que a gente coloca. Aí a gente coloca aqui, por exemplo, não precisa nem de uma label, né? Eu vou escrever aqui direto, só para mostrar um exemplo a vocês. Então, por exemplo, sim. E aqui do lado a gente vai ter outra opção de input radio. Vai possuir o value não. E aqui vai ser não, por exemplo. Então, se a gente voltar aqui, ó, observe que se a gente selecionar um e selecionar outro, ambos vão ser selecionados, certo? Então, tem esse comportamento. Por que acontece, né? Quando a gente vê isso aqui, a gente sabe que a gente só pode selecionar um, né? Por que está ocorrendo? Porque para a gente mostrar que eles são do mesmo campo, a gente tem que ser o name. E olha que interessante, a gente tem que ser o name nos dois. Então, name matriculado. A gente insere aqui, matriculado, e embaixo também, matriculado. E salvando aqui, vocês podem ver que a partir desse momento, ó, quando a gente seleciona um, a gente deseleciona outro. Então, isso é importante. Eu não coloquei a tag de BR aqui em cima para quebrar a linha, aí ficou o texto esquisito. Mas aqui dá para ver melhor agora. Então, vocês podem ver, né? Observem que isso é muito importante. Observe que a gente colocou a tag div e a tag div quebrou a linha, né? Não sei se vocês perceberam isso. A gente colocou essa tag div aqui e a gente colocou esses inputs aqui dentro. E diferentemente dos outros que a gente precisou colocar a tag BR, né, para quebrar a linha, essa tag quebrou a linha automaticamente. E isso é um comportamento da tag div e a gente isso é muito importante para a gente estar lidando com estilização, que a gente vai ver daqui a um pouco. Beleza, então a gente tem, por exemplo, essas informações principais e a gente pode também estar utilizando o último tipo de input que eu vou mostrar para vocês hoje, que vai ser o de arquivo. Então a gente pode, por exemplo, estar colocando aqui, então, foto de perfil. E aqui a gente está colocando o input do tipo file, né? Que eu até mostrei agora há pouco. Então, aqui a gente pode estar colocando esse input aqui. Observem que a linha quebrou, né? Observe que o que está antes e depois dessa div que a gente criou com esses dois inputs, que é basicamente essa caixinha aqui,
tá com a linha quebrada, né? Observe que eu coloquei depois, não quebrou, né? Não quebrou automaticamente. Então é importante ter noção desse comportamento. Vocês lembram que eu falei que a tag span era para delimitar uma parte em linha, né? Então a gente em linha a gente delimitava um conteúdo que a gente queria e ele não quebrava a linha. Já observem que a tag div é diferente, né? Ele quebrou a linha. Então não é uma forma de delimitar esse conteúdo que não vai ser inline. Beleza. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, selecionar um arquivo. Então a gente tem essa característica, né? Ok. Visto isso, creio que a gente já passou pelas principais tags HTML que vocês vão usar com mais frequência. Então a gente pode partir agora para estilização. Kai, Sim, Karim, pode falar. Tipo assim, já passou praticamente 1 hora de aula. Eu pedi pra você dar uma pausa pra galera recuperar. Aí como já terminou um conteúdo, a galera dá uma bebida de água aí, dá uma relaxada, e depois você volta e faz a estilização. Tipo assim, 10 minutinhos, tá ligado? Até umas Beleza, pode ser. 8h50. Pode ser, então. 8h50 a gente volta. Pode ser, a galera aí tá de boa? 10 minutinhos. Tranquilo? Pra esticar a perna aí. Show, então. Vou sair até pegar uma água aqui também, que tô de boca seca. Até daqui a pouco. Fala, Alves. Caio, você pode voltar só ali no código rapidinho, fazendo um favor? Fala sim. A questão do input, esse type, eu fiquei sem entender um pouco. Esse type Eu acho que é diferente do outro. Você vê que a gente colocou vários tipos de input, né? E esses inputs têm tipos diferentes. O que é esse tipo? É o tipo de informação que a gente vai estar colocando dentro desse input. Por exemplo, o primeiro input que a gente colocou foi esse aqui do lado aqui, né? Para a gente inserir o nome. Observe que ele é um input do tipo texto. Então a gente pode inserir texto dentro dele. Então a gente tem outros inputs, por exemplo, esse input do tipo radio, que esse input é para a gente, por exemplo, selecionar opções. Então o tipo radio é um input de seleção de opções. E a gente também tem um input do tipo arquivo, que é esse tipo file, que a gente insere um arquivo dentro desse input. Beleza? Entendi. Show? Obrigado. Show, obrigado. Valeu, então. Vou parar um pouquinho que a gente já volta. A gente vai falar um pouco sobre CSS. Relembrando, né, que a gente disse anteriormente, né, HTML é a nossa linguagem de marcação. Então, vocês entenderam o que é uma linguagem de marcação na web, né? A linguagem que a gente utiliza para inserir elementos na tela. E agora a gente vai falar um pouco do CSS, que é uma folha de estilização em cascata. O que seria isso? Seria que a gente pode estar criando um documento de CSS, inserindo atributos para determinados elementos a partir de seletores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente o que é um seletor, e a partir disso a gente consegue definir esses atributos e a gente consegue colocar atributos em cascata. O que seria um atributo em cascata? A gente pode colocar atributos que sobrepõem outros atributos. Então, é por isso que a gente fala que o CSS é uma linguagem de estilização em cascata. E o CSS é a linguagem responsável, né, por estilizar a nossa página web. Então, a gente viu que a gente estava inserindo elementos na tela, só que estava feio, horroroso, pelo amor de Deus, que bagulho feio. A partir do CSS, a gente consegue deixar isso mais bonitinho, mais intuitivo para o usuário, consegue deixar mais responsivo também. Então, a gente vai estar vendo isso aqui agora. Beleza, mas qual que é a estrutura do CSS, né? A partir do momento que a gente cria um arquivo CSS, a gente pode estar fazendo nossas estilizações, mas como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente define um seletor. O que seria o seletor? É a forma que a gente vai selecionar os elementos que a gente quer na tela. Então, a gente vai selecionar determinada tag HTML ou determinado conjunto de tags. Então, a gente pode estar fazendo isso. E a gente faz isso por meio do seletor, que a gente vai dar uma explicação um pouquinho mais para frente. A partir do momento que a gente já tem seletor, a gente abre chaves e a gente pode colocar as propriedades lá dentro com valor. Pode ser qualquer coisa de estilização. A gente vai ver que no CSS tem várias propriedades de estilização. A gente vai estar utilizando elas. E é por meio dessa anotação, né? A gente escreve o nome da propriedade, insere 2 pontos e insere o valor. Isso a gente consegue estar colocando várias estilizações, né? Várias propriedades no nosso arquivo. É importante citar também que
como eu disse, no CSS, a gente tem várias propriedades infinitas. A gente não consegue passar isso em duas aulas que dão no máximo 4 horas. É impossível, é inviável a gente falar todas essas propriedades CSS. Só que várias propriedades vocês vão conhecer a partir de pesquisas, por exemplo, com pesquisas no Google. Por exemplo, eu quero fazer esse tipo de utilização. Aí você pesquisa no Google, por exemplo, eu quero mudar a fonte de texto de um parágrafo. Aí vocês conseguem estar tendo contato com essas propriedades. Além dessas propriedades CSS, que são infinitas, o mesmo vale para tags HTML e atributos HTML. Tá? Existem diversos atributos e a gente não vai conseguir, a gente não conseguiu e não consegue, né, passar todos esses atributos HTML e todas as propriedades CSS numa aula tão curta. Então é bom vocês terem isso em mente para o desafio técnico que vocês vão realizar, e é bom vocês também terem essa autonomia de saber pesquisar uma propriedade. Eu quero fazer tal estilização, quero botar uma borda desse tipo, eu quero colocar uma cor desse tipo. Vocês têm que ter essa autonomia de saber pesquisar, por exemplo, no Google ou por outras ferramentas, e saber caçar essas propriedades, porque conteúdo na internet não é o que falta, né? A gente tem muito conteúdo e muita documentação também dessas linguagens que vocês vão estar conseguindo utilizar. Beleza. Mais seletores, né? Agora vamos falar sobre seletores, como é que a gente consegue selecionar elementos HTML a partir de um documento CSS, né? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Aqui eu citei um exemplo, né, de alguns exemplos, a gente vai ver mais alguns mais para frente nos slides, mas aqui uns exemplos de seletores. Por exemplo, a gente pode selecionar por classe. Lembra que eu falei que no HTML existe um atributo chamado class, que a gente pode determinar a mesma classe, as mesmas classes para vários elementos diferentes? Então, por exemplo, a gente pode estar selecionando os elementos que possuem essa classe. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o ponto, por exemplo, ponto, o nome da classe. Por exemplo, aqui a classe que está sendo exibida aqui é uma classe que se chama container. Mas, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês lembram, no nosso arquivo eu criei uma classe que se chamava texto azul. Então, eu poderia, por exemplo, digitar ponto texto azul e abrir chaves, e dentro dessas chaves a gente coloca as propriedades, né? Dessa forma aqui. No caso, a gente não está com nenhuma propriedade ali, mas é só para mostrar os seletores. Lembra que eu falei também de ID, que a gente pode definir um ID para nossas tags? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, por exemplo, no formulário, e eu posso definir um ID, que é um identificador único. Eu posso vir aqui e definir como formulário principal, por exemplo. Formulário principal. Beleza, eu defini esse ID, ele tem esse identificador único de formulário principal. É bom não, né? É necessário que vocês não definam o mesmo ID para elementos diferentes. Então, você cria um ID, você só vai usar para um elemento e ponto. Acabou, entendeu? Então, é bom vocês terem isso na mente. Então, a gente poderia, por exemplo, buscar esse identificador, né? A gente quer estilizar essa tag aqui. A gente buscaria por hashtag ou cerquilha o nome do nosso ID. Então, por exemplo, aqui é o ID que se chama menu, a gente poderia botar hashtag formulário principal. E a gente também pode caçar, né, esses elementos a partir pelo nome da tag mesmo. Então eu quero selecionar, por exemplo, aqui ele está selecionando todas as tags de link, né? A gente viu aqui em cima as tags de link, que são as tags A. Ele está selecionando todas as tags de link e ele vai colocar uma estilização aqui que vai se aplicar para todos os elementos que são da tag A. Existe essa forma. E também existe a forma de você selecionar por atributos. Então, olha esse exemplo aqui. Esse exemplo, a gente selecionou os elementos que são da tag A. Então, todos os elementos são da tag A. Só que a gente selecionou só os elementos que possuem o atributo target igual a underline blank. Então, se a gente olhar nesses três aqui, só tem um deles que possui esse atributo, que é esse do meio. Então, a gente utilizaria só esse atributo do meio. É importante vocês terem essa noção. Agora eu vou mostrar mais alguns seletores para vocês. A gente vai estar exibindo aqui. Eu vou criar uma nova página HTML para a gente estar com alguns elementos aqui. Eu vou renomear esse arquivo aqui para principais tags. Eu vou escolher esse sobre nós aqui que a gente não vai utilizar mais também. E a gente vai criar um novo arquivo aqui chamado index novamente, que a gente vai fazer nossas estilizações. Eu vou definir aqui o HTML5. E agora a gente vai dar início. Como é que a gente pode escrever o CSS? A gente pode escrever o CSS tanto diretamente no nosso arquivo HTML, vindo aqui e escrevendo style no nosso reader e começar a escrever CSS aqui dentro. Só que isso não é recomendável.
o recomendável que vocês façam é, vocês criam um arquivo CSS aqui, aí vai chamar esse arquivo de style.css, o padrão, né, um arquivo CSS padrão, assim, né, quando a gente está utilizando, por exemplo, numa página principal que se chama index, a gente coloca por padrão style. Beleza, eu criei esse arquivo CSS, só que ele não tem nenhuma ligação com esse arquivo index, né, não tem nenhum tipo de referenciação aqui. O que a gente pode estar fazendo? A gente pode vir aqui e linkar esse style.css no nosso arquivo index.html. Como é que a gente faz isso? A gente faz por meio da tag link. Então, vocês escrevem link e vai ter 2.css aqui. Vocês selecionam. E por meio dessa tag link, a gente consegue selecionar, né? Por padrão, ele vai sempre exibir o arquivo style.css. A gente fez um arquivo .style.css, mas, por exemplo, se o nome desse arquivo fosse diferente, vocês precisariam mudar aqui. E aqui ele tem o atributo hell, né? Que basicamente indica que ele é um style sheet, né? Uma folha de estilização, que é um arquivo CSS. Beleza? Agora a gente já está com o nosso CSS aqui e vamos criar uma tag H1 aqui, estilizando nossa página. Beleza? Então vamos estar abrindo aqui. Como eu já tenho a index aqui, né? Só atualizar que a gente mudou os arquivos, o nome dos arquivos, a gente já tem nossa página aqui, estilizando a nossa página. Beleza. Vamos definir uma div aqui, né? A gente falou que a gente tem as formas de estar separando conteúdo da nossa página. Então a gente pode vir aqui escrever uma tag div e eu vou estar inserindo elementos aqui dentro dessa tag div. Eu posso, por exemplo, inserir aqui dentro uma tag p e aqui também uma tag h2. Então eu posso estar escrevendo aqui um título, por exemplo, qual é o maior time do mundo? E aqui eu posso estar escrevendo um parágrafo para isso, né? O maior time do mundo, sem sombra de dúvidas, é o Clube de Regatas do Flamengo. Beleza. Então, a partir do momento que já está sendo exibido esse texto, né? Observem que a gente não tem nenhum ID, a gente não possui nenhuma classe, né? Vamos começar com os seletores mais primários, assim, que é selecionando diretamente uma tag HTML. A gente pode vir aqui e vamos dar início à primeira utilização. Eu quero selecionar essa tag div. Então, a gente não possui nenhum ID, a gente não possui nenhuma classe. Como é que a gente poderia estar selecionando? A gente pode estar selecionando a partir do div, né? Dessa forma assim. E a partir desse momento, a gente pode inserir propriedades aqui dentro. Uma propriedade que eu vou inserir em primeiro para vocês é um background color. Então, a gente vai alterar a cor de fundo. Eu quero alterar essa cor de fundo para vermelho, por exemplo. Então, eu posso alterar. A partir do momento que a gente coloca essas propriedades de cores, a gente pode definir tanto cores escritas, que são disponíveis para a gente, como essas aqui, como tanto cores hexadecimais. Então, por exemplo, se eu quiser definir uma cor preta a partir do hexadecimal, eu consigo. Então, é importante vocês estarem fazendo isso. Por exemplo, eu defino o fundo aqui como preto, né? Então, eu defino dessa forma. Vocês podem também estar definindo por RGB, e vocês podem encontrar essas cores na internet, por exemplo. Vocês colocarem lá, cores hexadecimais, vocês conseguem achar. E é muito importante porque, normalmente, no trabalho real que vocês vão estar fazendo, as cores já vão vir em hexadecimal, né? A pessoa vai fazer um design de um site para você e ela vai te mandar as cores que ela utilizou. Então, isso é importante. Então, a gente pode vir aqui também mudar a cor de texto. Observe que a gente vai definir a cor para a tag pi. Só que existem propriedades no CSS que elas são herdadas pelos filhos, como, por exemplo, a propriedade cor. Observe que quem vai ter cor diferente vai ser o H2 e o P. Só que eu estou selecionando a tag pi. Então, vocês precisam ter essa sensibilidade e vocês pesquisarem também se essas propriedades que vocês estão inserindo são propriedades que são herdadas pelos filhos ou só se aplicam ao pai. Por exemplo, o background color só se aplica ao pai, não se aplica aos filhos. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, red aqui. A gente vai ter um fundo preto com um texto vermelho. Sim, está horrível de feio, mas é só um exemplo. Observe que essa aqui é uma forma de a gente estar selecionando. Outra forma de estar selecionando, a gente pode selecionar os filhos de uma tag. Então, eu quero selecionar o H2.
se eu quiser vir aqui estilizar o H2, vocês sabem que eu posso vir aqui digitar H2 e estilizar. Só que uma forma também de eu estar fazendo uma seleção é da seguinte forma. Eu chamar a tag py, então, por exemplo, a tag div, com a setinha apontando para a direita, eu indicar um filho direto. Então, essa setinha representa que eu estou indicando um filho direto. Então, por exemplo, eu vou estar colocando aqui o H2. E eu posso vir aqui e posso estar digitando, por exemplo, uma cor. Eu vou digitar uma cor white. Então, se a gente vir aqui, ó, observe que... Lembra que eu falei que o CSS é uma folha de estilização em cascata? Então, essas estilizações, elas se sobrepõem. E, basicamente, o que vai se sobrepor, né, vão ser as últimas propriedades que você insere. Observe que essa propriedade aqui, a gente tem essa propriedade color que está se aplicando para todos os filhos da div, né? Porque é uma propriedade que ela é herdada. Então, em tese, todos vão ter o texto vermelho. Só que a partir do momento que eu chamo, por exemplo, o elemento H2 e coloco essa cor branca embaixo, ele está sobrepondo a primeira estilização. Não à toa, se eu vim aqui tirar aqui e salvar, ele vai ter o mesmo comportamento, mas é porque a gente está selecionando diretamente. Mas se eu vim aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, e colocar green e salvar, vocês podem ver que ele sobrepôs, né, essa estilização. Ele fez uma sobreposição dessa estilização, e se eu puxar esse elemento e colocar abaixo desse e salvar, vocês veem que ele sobrepôs. Então é importante vocês terem essa noção. E também existem prioridades, né, quando você vai sobrepor uma estilização. Por exemplo, quando a gente seleciona diretamente o elemento, ele vai ser prioridade do que quando você está selecionando todos os elementos que são filhos de tal, sabe? Ou, por exemplo, nesse aqui, que é uma propriedade herdada, que é no caso aqui de cima. Aqui a gente está selecionando diretamente esses elementos. Beleza, a gente falou disso. E existe outra forma de estilizar também, que é da seguinte forma. A gente colocando classes, né? Então, eu posso vir aqui e eu posso criar uma classe. Por exemplo, eu vou colocar essa classe aqui e essa classe vai se chamar subtítulo. E eu posso vir aqui, botar o ponto, né, para indicar que a gente está chamando uma classe. Caio. Oi. Só uma dúvida, desculpa. Nesse Pode caso perguntar. de sobreposição, ele só vai substituir o elemento, o que for repetido, por exemplo, aí você deu o exemplo de mudar a cor dos dois, né? Sim. Ele só vai sobrepor a cor ou todas as propriedades que você colocou antes vão parar de existir no próximo? Por exemplo, se ele tivesse um background e no próximo só tivesse a cor. Então, todas as propriedades que a gente coloca aqui, elas sobrepõem as outras. Então, imagine que a gente tem o seguinte, não é só dar de cor, é para qualquer propriedade. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó, um background, deixa eu apagar esse exemplo. Eu vou até colocar esse exemplo, porque a gente vai estar selecionando o mesmo negócio, né? Eu vou, por exemplo, botar um background aqui, green. Observe que agora ele vai ter um background color. Quer dizer, ele vai ter um background aqui. Em salvar, ele vai ser green, né? Só que se eu vir aqui e eu selecionar o mesmo elemento, veja que eu estou selecionando o mesmo elemento, e eu vou colocar outro background. Eu vou colocar um background red. E vir aqui, ó, você vê que ele sobrepôs. Essa propriedade não deixa de existir. A gente pode até examinar pelo inspecionar aqui do navegador, que não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente pode selecionar essas tags HTML no inspecionar do nosso navegador. Então eu vou vir aqui, eu vou estar abrindo, e eu vou estar selecionando esse H2. Veja que, a partir do navegador, a gente consegue ver essa sobreposição. Vocês observem que, quando a gente selecionou o subtítulo e definiu uma propriedade, ele está sobrepondo a propriedade que foi feita anteriormente. Então, não é que essa propriedade deixa de existir, ela só é sobreposta, entendeu? Não à toa que no navegador a gente pode desselecionar propriedades. Então, se eu vim aqui desselecionar essa propriedade aqui, ó, vocês podem ver que o que aparece aqui era a propriedade anterior. Claro, ou tem alguma dúvida ainda? Ah, tá, entendi. Então, nesse caso, ele só vai sobrepor as propriedades que forem iguais. Só as que forem
ele meio que tem uma hierarquia, né? Primeiro, tipo, é o elemento normal, por exemplo, se eu selecionar só div ou select, igual ele fez ali, aí tem uma importância, só que se você chamar uma classe, igual ele colocou ali, ponto subtítulo, ele é mais forte do que só o elemento. E o ID também é mais forte do que a classe, então tem esse rolê também. E aí no final, tem uma palavrinha lá que você coloca no final dos elementos que é exclamação important, que é tipo assim, ele sobrescreve tudo. Não, mas é na frente do background, head, Ah, na verdade. frente do head. Não, na frente no caso no final da linha, né? Você coloca aí. Aí ele sobrescreve É. tudo de tudo. Aí ele vai sobrepor de qualquer jeito, porque por causa dessa tag, eu recomendo vocês não usarem isso aqui de jeito nenhum. Porque se vocês estão usando essa anotação aqui, quer dizer que tem uma estrutura muito mal feita no código de vocês. Vocês estão precisando fazer gambiarra para o negócio funcionar, sabe? Então eu recomendo vocês nunca usarem isso. Então eu recomendo, tipo, vocês sempre estarem analisando o código de vocês e vocês vendo essas hierarquias. Como, por exemplo, sobre o que o Carlinho citou de prioridade. Lembra que eu coloquei aqui, né? Eu vou estar apagando aqui. E eu coloquei essa cor vermelha, né? Se eu apagar aqui e salvar, tudo fica com a cor vermelha de texto, né? Aí eu vim aqui e defini essa cor branca. Aí vocês lembram o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, coloquei aqui em cima. Em tese, era para essa propriedade estar sobrepondo essa, né? Eu salvo e reinicio a página aqui. Você vê que isso não ocorre, porque como ele diz sobre a hierarquia, aqui a gente está selecionando um elemento de uma forma que a hierarquia é maior que essa. Por exemplo, aqui essa propriedade está sendo passada por herança nesse caso. Aqui a gente está selecionando já um elemento diretamente e colocando essa propriedade. Então tem toda essa questão da hierarquia, que é bom vocês se atentarem. Então, mas se a gente colocar um ID, vai ter uma hierarquia maior, como ele falou, e a classe também. Então tem esses pontos. Aí beleza, né? A gente falou sobre a classe aqui, que a gente selecionou um título. E a gente pode também estar selecionando um ID. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na tag P um ID e eu vou colocar, por exemplo, parágrafo. O nome desse ID. E a gente pode estar vindo aqui, ó, e selecionando o underline não, hashtag parágrafo, ou cerquilha parágrafo, e tá selecionando as propriedades. Então a gente pode vir, por exemplo, aqui, definir uma cor, deixa eu pensar aqui, uma cor azul. Salvando aqui, observem que, no caso mudou aqui porque a gente alterou lá, né, mas aqui o nosso texto ficou azul agora, dessa forma. Então é importante vocês estarem cientes desses seletores. E algo que eu queria mostrar por último também, seletor, que é muito importante. Lembra que eu falei que a gente selecionou os filhos diretos, né? Então, por exemplo, o H2 ele é um filho direto da tag div. Só que você me pergunta, poxa, Caio, e se eu vim aqui por alguma razão desconhecida do senhor, eu vou colocar outra tag div aqui dentro. E a partir do momento que eu coloco essa tag div, eu vou colocar outro H2. Então, vou colocar aí qualquer coisa. E eu vou colocar outro P aqui dentro. E eu vou colocar qualquer texto, que eu vou editar mesmo assim, só para aparecer. Beleza. O que vocês acham que vai acontecer? A gente também tem um H2, que é filho da div. Vocês acham que ele vai sofrer essa estilização? Vou atualizar a página aqui para vocês. E vocês vão ver que aqui ele está pegando o... Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Eu fiz um exemplo muito ruim aqui para dar para vocês. Eu peguei uma div, né? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai estar, em vez de selecionar a div direto, funcionou porque ele está pegando uma div, isso aqui é uma div, ele pegou o filho direto, né? Mas eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar um ID nessa div. Então, eu vou colocar um ID nela e a gente vai chamar essa div a partir desse ID agora. Então, eu vou chamar... eu vou apagar esses aqui. Eu vou apagar esse aqui e eu vou chamar esse ID de, por exemplo, a container. Esse vai ser o nosso container. Ele vai ser a caixa que está selecionando aqui. Em vez de a gente chamar div, agora a gente vai chamar hashtag container. E a gente vai chamar aqui também. Beleza. Agora a gente está pegando todos os H2 que são filhos diretos do container. E container é esse elemento aqui. Então, se a gente atualizar, observe que o primeiro H2 ele sofre a estilização, que é a mudança de cor e a de background. Ele fica com o texto branco e o fundo verde. Só que o outro H2 que está aqui dentro, ele não sofre essa estilização. O H2 também é filho do container.
Ele de fato é um filho. Só que ele não é um filho direto. Observe que quando a gente fez esse seletor, a gente indicou os filhos diretos desse elemento. Então, o que a gente pode estar fazendo, por exemplo? Se a gente quer pegar todos os H2 que sejam filhos desse elemento container, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar isso aqui e só dar um espaço. Quando a gente faz isso, a gente está indicando, eu quero todos os filhos que sejam um H2 e sejam filhos do container, independentemente se é um filho direto ou se não é um filho direto. Salvando aqui, observe que agora o filho que não era direto do container, que é esse H2 aqui, ele também foi estilizado. Então tenham muita atenção quando vocês estiverem fazendo esses seletores, porque isso é muito importante. Então é muito importante que vocês tenham essa atenção. Beleza? Aí tá. Existem outras formas de a gente fazer seletores, por exemplo, que eu vou apagar aqui, tudo isso aqui, e eu vou fazer o seguinte. Agora está sem utilização. A gente tem como selecionar vários elementos por vez. Então, por exemplo, eu quero estar selecionando todos os H2 e todos os P's da minha página. Como é que eu posso estar fazendo isso? Eu posso vir aqui, escrever H2, colocar uma estilização aqui dentro, escrever P e colocar uma estilização aqui dentro. Só que eu quero colocar a mesma estilização para os dois. Tem a necessidade de eu escrever a mesma coisa para os dois aqui? Não. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui depois do H2 e colocar uma vírgula. Aí eu posso colocar o elemento P. Ou posso colocar os elementos que eu quiser. Então, por exemplo, tags, alguma tag aqui, qualquer coisa. Uma tag não, desculpa. Uma classe, né? Qualquer classe aqui ou qualquer ID, você pode estar inserindo aqui dentro. Beleza? Então, você vai selecionar todos esses elementos. Então, por exemplo, a gente selecionou todos os H2 e todos os P's. Eu vou, por exemplo, colocar a color red neles. Então, voltando aqui, ó, vocês podem ver que eles mudaram essa estilização. Então, esses conceitos de seletores, eles são muito importantes. São muito importantes mesmo. Eu recomendo, antes de vocês começarem a fazer o front-end de vocês joguem no Google seletores CSS, por exemplo. Vocês podem vir aqui colocar seletores CSS e buscar esses seletores. Tem imagens aqui que auxiliam vocês. Tem diversas formas aqui de terem essa auxiliação. Eu recomendo que vocês estudem isso mesmo, porque isso interfere diretamente como vocês vão estar selecionando esses elementos nas páginas de vocês, beleza? Agora a gente vai estar lidando com uma propriedade específica do CSS, que é uma propriedade muito importante que eu vou estar passando para vocês hoje, que é a propriedade display. Vou estar exibindo aqui para vocês o seguinte. Vamos estar fazendo um exemplo agora com botões. Observem que eu falei que toda tag no HTML, ela possui uma estilização padrão, certo? Toda tag no HTML possui uma estilização padrão. Então, eu vou estar dando um exemplo para vocês. A gente vai colocar um botão aqui. Botão, clique aqui. E a gente vai botar um outro botão embaixo, que vai ser clica em mim, por favor. A gente vai estar colocando esses dois botões aqui. Então, vocês podem ver que a gente inseriu esses dois botões e está um ao lado do outro, certo? Só que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar uma div em torno desses botões. E a gente vai estar lidando agora com essa div. E a gente vai colocar esse botão aqui dentro. E criar outra div. E colocar esse botão aqui dentro. Olha o comportamento que vai ocorrer. Eu vou salvar. Aí eu vou reiniciar a página. E olha o que acontece. Agora vocês podem ver que a linha é quebrada, certo? Isso aconteceu quando a gente estava lidando com o formulário. Mas por que isso acontece? Então, os elementos no HTML eles possuem uma estilização padrão. Por exemplo, o elemento div ele possui por padrão uma propriedade chamada display, né? Todos os elementos possuem essa propriedade display. E a div, ela por padrão possui um display block. O que seria isso? Vamos fazer o seguinte. Eu vou estar selecionando aqui no ID container todas as divs que são filhos diretos. Eu vou estar selecionando aqui display block. Quando a gente coloca display block e atualiza, veja que não acontece nada, né? Até porque esse é o comportamento padrão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o mouse aqui por cima desses elementos, por essas duas divs aqui. Vocês estão vendo que tem essas duas divs, certo? Eu estou passando o mouse aqui por cima, e observe quando eu passo o mouse em cima da div,
ele ocupa todo o espaço lateral, né? Ele ocupa toda a largura. Quando eu seleciono o botão, vocês podem ver que ele só ocupa a parte do botão, né? Vocês podem ver que é só exibido um destaque em cima do botão. Então a gente pode ver que a div, ela, por padrão, ocupa toda aquela largura da nossa tela. Por quê? Porque o display por padrão dela é um display block. O que é um display? É uma estilização que a gente faz do layout dos elementos que estão na nossa tela, como esses elementos são dispostos na nossa tela. Por padrão, o display block possui a característica de ele basicamente ocupa um bloco da nossa tela, ou seja, ele ocupa todo esse espaço lateral. Então, ele automaticamente quebra a linha porque ele ocupa todo esse espaço aqui. Então, o que está fora dessa div vai aparecer embaixo dela. Tem como a gente manipular isso. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Em vez da gente colocar um display block, a gente pode colocar um display flex, que é outro tipo de display, que a gente vai estar tratando na aula hoje. Observe que eu coloquei um display flex e ele continua ocupando todo esse espaço. Só que, olha que interessante. Antes, a gente via que essa div, a gente mostrava aqui, a div, olha o que ocorria. Ela selecionava todo esse espaço, né? E ficava em azul. Agora, quando ele tem um display flex, a gente salva aqui, a gente vê que aparece tipo um sublinhado roxo com esses traçados. Isso significa que esse espaço está vazio. Então a gente pode perceber que atualmente esse espaço fica vazio quando isso ocorre. Isso quer dizer que não está sendo, a linha está sendo toda ocupada, só que internamente o botão só está ocupando o espaço dele e não tem nada sendo ocupado depois. O que isso causa? Isso causa que ele agora tem um display flexível. A gente pode lidar com essas informações de forma diferente. Eu estou selecionando aqui as divs, né? Então eu coloquei essa propriedade nessas divs aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, e selecionar só o container e salvar. A partir do momento que eu seleciono o container e coloco o display flex no container, observe que a div não tem mais esse comportamento de ocupar a tela inteira. Agora, se eu selecionar a div aqui, você vê que ela só está ocupando o espaço que ela realmente ocupa do botão dentro dela. E isso ocorre também para outro botão. Beleza? Então a gente vê esse comportamento flexível com o display flex. Nossa aula está acabando, eu vou só pincelar sobre display flex e amanhã a gente pode falar mais sobre isso. Calma aí que eu vou começar a me ligar aqui no celular. Quando a gente agora eu vou dar top explicações para vocês aqui e eu vou utilizar uma ferramenta muito avançada chamada Paint para dar essa explicação. Quando a gente define um display flex, o que ocorre? A gente basicamente ele cria duas orientações principais na nossa página. A orientação principal e a orientação secundária. Então a gente tem duas orientações. Essas orientações são a orientação horizontal, dessa forma, a orientação horizontal, e a orientação vertical, dessa forma. Por padrão, quando a gente seleciona o display flex, ele define a orientação horizontal como a orientação principal. Então, ela é a main axis, né? É a orientação principal, o eixo principal. E ele define a coluna, né? Como a orientação secundária. A gente consegue modificar isso. Mas por que essa informação primariamente é importante? Porque existem propriedades que a gente pode selecionar usando o display flex que conseguem manipular esses eixos. Então, por exemplo, existem duas propriedades. Vou estar abrindo aqui para vocês. Existe a propriedade Justify Content, que ela lida em manipular os elementos no eixo principal, que por padrão é a horizontal, né, o eixo da linha. E a gente tem o Align Items, que é responsável por lidar com os elementos na orientação secundária, que por padrão é a coluna, né? O que isso é importante? Isso é importante que a gente consegue manipular esses elementos. Então, por exemplo, eu quero manipular horizontalmente esses elementos aqui na minha tela. O que eu vou fazer com isso? Eu posso, por exemplo, colocar um Justify Content com valor centro. O que isso significa? Significa que todos os meus elementos horizontalmente estarão no centro da minha tela. Para deixar isso mais claro para vocês, nessa div container, eu vou colocar um background para vocês conseguirem visualizar. Esse background bem clarinho aqui, para vocês conseguirem ver. Beleza. Além disso, eu vou definir uma altura para ele. A gente tem uma propriedade de altura e eu vou definir 800 pixels. Por que eu quero definir isso? Para vocês verem... Opa, aqui eu acho que eu coloquei demais.
Vou definir 400 mesmo. Para vocês verem essa div tomando forma. Então, vocês podem ver essa div aqui tomando forma, né? Essa div ocupa um tamanho na tela. Então, se a gente selecionar aqui, ó, observe que essa div container ocupa um tamanho. Beleza? Ok. A gente lidou aqui com o eixo principal. Só que eu falei que a gente pode inverter esse eixo, né? Então, a gente pode vir, por exemplo, aqui e colocar um flex direction para indicar qual é a direção principal. Por padrão, ela é o row, né? Que é a linha. Agora eu vou deixar ela ser a coluna. E atualizando, observe que agora os elementos continuam centralizados. Só que antes, o Justify Content lida com o eixo principal. Antes ele centralizava os elementos horizontalmente. Olha o que ocorreu. Agora que o eixo principal é a coluna, os elementos também estão centralizados. Só que verticalmente. Olha que interessante. Além disso, a gente pode lidar com o Align Items, que é o eixo secundário. Nesse caso, como o eixo principal é a coluna, o Align Items vai cuidar da linha, né, que é o eixo horizontal. Então a gente pode vir aqui também e centralizar. Observe que agora nossos elementos vão estar no centro da tela. Isso é muito importante. Eu vou apagar aqui o column, esse flag column, e vai voltar a ser o eixo principal, a linha. Então, observe o que aconteceu aqui. Eu vou apagar esse Align Items, ele vai aqui para o meio e aqui em cima. Beleza? Existem outras formas de você, no Justify Content, de você dispor elementos. Então, por exemplo, você pode colocar um space between, que é um espaço entre os elementos. Então, observe que agora cada elemento foi para o seu canto. Se eu tivesse um terceiro botão aqui, por exemplo, também, ó, se eu viesse aqui e colocasse um terceiro botão, observe que ele estaria espaçado entre eles, cada um estaria no seu canto. E também a gente tem outros como space around, que a gente vai definir um espaço entre eles e também um espaço entre as colunas. As colunas não, o espaço entre o limite, né, da div. E além disso, a gente pode também mandar esses elementos para o final, por exemplo. E eles vão vir todos para o final. Essa noção é muito importante quando a gente for lidar de estilização. E além disso, a gente lida com Align Items. Com esses elementos, gente, vocês vão assim, por exemplo, eu vou mandar esse para o centro aqui. Vocês vão conseguir, assim, dispor o máximo de coisa na tela de vocês. Vocês vão colocar divs dentro de divs e separar esses elementos por divs, e vocês vão poder, dessa forma, estar estilizando a página de vocês para ela conseguir ficar mais responsiva, ela ficar mais bonita, ela ficar com um layout melhor na página de vocês. Beleza? Então, hoje a gente lidou com essa questão dos seletores e com display, né? Mostramos um pouco de display block, display flex. Amanhã eu vou finalizar a aula por aqui, porque já está dando o horário. Amanhã a gente vai lidar um pouco de CSS ainda, né? A gente vai falar sobre espaçamento, que é outro tema importante vocês estarem lidando, e a gente vai citar alguns exemplos. E a gente vai falar principalmente de JavaScript. Eu preferi da gente estar falando a maioria sobre HTML e CSS nessa primeira aula, porque os conceitos de JavaScript são um pouquinho difíceis do pessoal entender e às vezes requer mais tempo. Então a gente precisa estar lidando com isso com um pouquinho mais de tempo, que eu sinto que foi necessário te mandar para a próxima aula. Então amanhã a gente vai dar continuidade nessas estilizações e também iniciar a matéria de JavaScript, e a gente vai finalizar a aula. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi mostrado nessa aula? Posso abrir aqui a tela novamente e tirar alguma dúvida caso ocorra. Precisa ter vergonha não, tá, gente? Se ninguém perguntar, eu vou entender que vocês compreenderam o conteúdo, mas caso haja dúvida, eu falar, não entendi nada, vocês podem ser sinceros. Acho que foi, Caiozão. Foi então? Então, beleza, então. Então, quer finalizar, Carlinhos? Tem a chamada, pô. Mas só falando antes da chamada aqui, avisar vocês que vocês podem pedir ajuda. Então, tipo assim, a gente não disponibilizou o repositório ainda que vocês vão usar, mas vocês podem abrir o VS Code e, tipo, pensando na tela de vocês, sabe? Porque o HTML vai ser basicamente a mesma coisa. Então já dá pra vocês planejando aí o que vocês vão fazer. Tipo, o layout da tela de vocês, essas paradas, vocês já podem mandando bala. Conselho para vocês, tá? Sobre o que o Carlinhos falou de vocês planejarem o layout. Planejem a tela que vocês irão fazer. Nem que vocês peguem um caderno e comecem a desenhar no caderno. Mas vocês terem noção do que vocês vão fazer antes de começar a programar é parte essencial do processo. Porque
cara, vocês vão perder muito tempo se vocês quererem decidir o que vocês vão fazer a partir do momento que vocês estão programando, sabe? A partir do momento que você desenha alguma coisinha assim, nem que seja no Paint, no caderno, ou Figma também, Figma é interessante, mas é um conceito mais avançado, né, pra galera. A partir do momento que você faz algum desenho básico desse, velho, já te ajuda demais, demais, e você sabe para onde você tá indo. Então, é aquele negócio, né? Quem não sabe qual caminho, para onde você quer parar, né? Qual caminho você quer seguir, qualquer caminho basta. Então, a partir do momento que vocês têm essa noção e vocês sabem para onde vocês querem ir, já ajuda bastante. Isso aí mesmo. Só fazer a chamada aqui rapidão. Começar aqui